Queridos, iniciamos hoje e faremos isso nas próximas 6 semanas. Então nós temos 7 ministrações de uma série de mensagens que se fala de batalha espiritual. Batalha espiritual, a estratégia da ocupação. Não sei se tem o card aí da série de mensagens, se tiver. Não era bem essa, mas porque essa é o primeiro título. Batalha espiritual, a estratégia da ocupação. Talvez você não sabia ou ficou sabendo pelas nossas redes sociais que a temática da nossa série de mensagens seria batalha espiritual. E pode ser que você tenha chegado aqui nessa noite com uma expectativa de receber uma estratégia para combater o inimigo. De certa forma, sim. Mas talvez você se frustre, porque a nossa proposta espiritual, entendendo quem somos diante do Senhor, diante da sua grandiosidade, diante da sua obra, então nós não vamos perder tempo em falar do diabo. Eminentemente o diabo é um derrotado. Eminentemente ele não tem legitimidade, não tem autoridade sobre nossas vidas. Mas não podemos nos desconectar com uma realidade fática, verdadeira, que somos sim oprimidos, que enfrentamos sim ataques deste que é o inimigo das nossas almas. Estratégia do nosso inimigo é a nossa destruição, a nossa morte. Mas durante essa ministração, o Espírito Santo há de nos revelar que nós devemos tomar novos posicionamentos. E eu estava refletindo agora, antes da ministração, que eu gosto muito de história. História sempre me atraiu, principalmente história contemporânea. Eu gosto muito de estudar e ler sobre o período da Segunda Guerra. Eu já estudei e li livros sobre as cruzadas, mas eu me lembrei que os Estados Unidos é um país que, segundo relatos, nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra, exceção da guerra do Vietnã. Essa não foi vencida por eles. E a grande dificuldade do exército americano em território vietnamita era identificar quem era amigo e quem era inimigo. E aqui vai um primeiro apontamento. Quando nós conhecemos o nosso inimigo, fica mais fácil combatê-lo. Quando nós identificamos quem é o nosso inimigo, fica mais fácil confrontá-lo. E eu quero dizer para você que o seu inimigo, no que tange, no que se refere a uma batalha espiritual, não são pessoas. Porque você deve ter conflitos e deve vivenciar situações opressoras que trazem dificuldades no âmbito do relacionamento. Tem casais que olham mutuamente entre si e veem um ao outro como seu inimigo, como objeto do seu ataque, da sua, se você pudesse, você exerceria ali um ato até de violência, se bem que isso muitas vezes acontece. O seu inimigo não é pessoas, o seu inimigo não é seu chefe, não é seu parente, não é seu esposo, a sua esposa. O seu inimigo não está em lugares. O seu inimigo é aquele que luta e batalha no âmbito da opressão da nossa mente. A primeira batalha que na verdade você enfrenta está dentro de você mesmo. Então, se você entende que todos nós enfrentamos uma batalha espiritual, é de extrema relevância conhecer como podemos nos posicionar. Por isso que a temática dessa primeira ministração é de mudar a nossa visão. Olha só o que Paulo escreve aos Efésios: tenham cuidado com a maneira como que vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo
cada oportunidade, porque os dias são maus. Você pode até estar vivenciando um momento de tranquilidade. Talvez nesse momento na sua vida não haja nenhum confronto, nenhuma dificuldade. E talvez você não tenha nenhuma referência real de que te aponte ou que indique a você a experiência de uma batalha espiritual. Mas eu quero dizer para você que se você pensa que é possível viver num ambiente de neutralidade espiritual, isso não é possível. Se você é salvo e remido, alcançado pela graça restauradora da cruz do Calvário, do sangue de Jesus que te salvou, você é eminentemente um soldado. Se você ainda não foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus, você há de ser uma vítima. Você já é uma vítima. Não tem como ser neutro nessa situação. No que tange a obra destruidora projetada pelo diabo, não adianta pensarmos que não vamos nos alinhar nem de um lado nem de outro, não vamos nos tomar partido, vamos ficar neutros achando que isso é solução. Não é. E também é uma ilusão imaginar que ao sermos salvos, alcançados pela graça redentora de Cristo Jesus, adentramos numa bolha protetiva, de maneira que nenhum mal há de nos atingir. Você sabe, por experiência, que isso não é uma realidade. Nós vivemos, sim, numa guerra, numa batalha. Mas como eu disse, essa batalha não é contra pessoas. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Nós não combatemos pessoas, combatemos a influência maligna nos ambientes. Então, faz um link muito forte, já nos conecta com a temática, estratégia de ocupação. Estratégia de ocupação. Somos combatentes, somos soldados. Soldados não são convocados. Aliás, quando a gente fala de um alistamento automático para essa batalha a partir da aceitação de Cristo Jesus, dizendo que você se torna um soldado de Cristo, aqueles jovens que completam 18 anos obrigatoriamente têm que se alistar. Na vida espiritual é a mesma coisa. Aceitou Cristo Jesus? Torna-se um soldado. Não tem hierarquia, viu? No reino espiritual não tem general, tenente, coronel, sargento, não. Todos somos soldados. Todos devemos estar preparados para enfrentar essa batalha. Mas quando o tema da mensagem fala, olha, batalha espiritual, e a primeira ministração dessa série de mensagens nos leva à perspectiva de mudar a nossa visão. Mude a sua visão. Vamos mudar a visão. Por quê? Porque muitas vezes eu posso pensar à luz daquilo que eu vejo, daquilo que você vê em relação à sociedade que estamos inseridos, e podemos pensar, esse mundo está caótico, esse mundo só piora, as coisas não melhoram, as coisas só pioram. Mateus capítulo 13, Efésios capítulo 1, versículo 18 diz o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E Mateus 13, 13, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nós, no Brasil, somos 31%, os evangélicos são 31% da população. Isso perfaz aproximadamente 65 milhões de pessoas. Só que nesses 65 milhões de pessoas, esse 31% é um caldeirão. A estatística colocou todo mundo lá dentro.
coloca seitas, coloca igrejas sérias, coloca aqueles que se identificam como evangélicos. Mas vamos ficar com esse número, imaginando que nós somos 65 milhões de soldados de Cristo Jesus. Infelizmente a realidade não é essa, mas eu fico com esse número. É um bom número. Um exército de 65 milhões de pessoas é um exército poderoso, considerável. Mas aí vem a pergunta, especificamente da nossa sociedade, do país em que eu e você vivemos. Por que parece que as coisas não melhoram? Por que aos nossos olhos humanos, aqui eu estou trazendo você para a reflexão humana, porque eu e você muitas vezes entramos nesse ambiente de reflexão. Quem nunca, ao ver uma notícia tão indigesta em relação, por exemplo, à lisura, à honestidade dos políticos, não se revoltou? Quem nunca, ao ver um posicionamento injusto, desconectado das leis da mais alta corte de justiça do país, não se indignou? Então, olhando com olhos humanos para esse cenário, para a permissividade, para a violência, para a pecaminosidade, ficamos 2 anos, graças a Deus, em que pese todo o desconforto e todo o impacto de uma pandemia, mas ficamos 2 anos sem carnaval. Mas parece que foi acumulado a potencialidade da carne. Eu não vi. Eu não tenho mais TV aberta na minha casa há um bom tempo. Me libertei disso há muito tempo. Mas o que eu ouvi falar foi a criatividade pecaminosa da sociedade. Ela parece que se multiplica ano a ano. Então, olhar com olhos humanos para esse cenário pode me levar e te levar a um pensamento: as coisas não estão bem, as coisas estão piorando. Por que será? Somos 65 milhões de cristãos, um exército de 65 milhões de pessoas. E por quê? As coisas aparentemente não melhoram. A injustiça aumenta, o pecado aumenta, a corrupção, o desmando. Talvez seja, e aqui fica uma reflexão para todos nós, talvez seja porque nós não nos vemos como soldados, porque nós não vemos a perspectiva real de que, como soldado, eu tenho uma tarefa a cumprir. Um soldado na frente de batalha, ele não é chamado para uma posição defensiva. Nenhum exército pode declarar vitória sem conquista de território. A Rússia está que solta bomba na Ucrânia, manda míssil, bombardeia cidades, enquanto a infantaria não ocupar o território definitivamente, eles não podem declarar vitória. Ocupar território. E aí, olhando para essa perspectiva real que eu e você vivenciamos no dia a dia, faz muito sentido o chamamento a mudar a nossa visão. Por quê? Porque eu posso sim, à luz da palavra, das promessas, da revelação, dizer: as coisas estão melhorando, as coisas não estão piorando. Se você estudar a sociedade do século XVIII, você vai ver, vamos pegar como referência a sociedade americana, que é um pouco mais antiga no desenvolvimento do que a nossa. O índice de aborto era exponencialmente maior, mas hoje se fala muito do aborto, mas ele já foi muito maior. O índice de violência de algumas cidades era absurdamente maior. As pessoas morriam gratuitamente por várias situações. Então eu quero entender e olhar que a sociedade não está piorando, ela está melhorando. Por quê? Porque a igreja tem se posicionado.
O segredo está na mudança da visão. Se eu olhar com olhos de derrota, porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios: como o homem se vê, assim ele é. Como você se vê diante desse cenário? Qual é a sua visão? Aliás, qual é a sua cosmovisão? Todos nós temos uma cosmovisão. Ah, que palavra é essa? Ela é simples. É a forma como você vê o mundo à sua volta. O que influencia o seu olhar em relação ao mundo à sua volta. A sua cultura influencia, os seus conceitos influenciam. Não dá para viver num mundo sem uma cosmovisão. E essa cosmovisão que separa aquilo que é importante e aquilo que não é importante. Eu me lembro quando começou o avivamento, particularmente na nossa cidade. Eu e minha esposa participamos desse momento. E teve um momento muito interessante. Tudo era pecaminoso, tudo pertencia ao diabo. Você ia comer um lanche, o dono dessa franquia, ele consagra parte da renda dele ao demônio. Olha, o dono dessa marca, essa roupa, o dono consagra a sua marca, o seu dinheiro ao demônio. E as pessoas começaram a ficar em pânico. Falaram: bom, daqui a pouco nós vamos estar igual o índio, vamos ter que andar nu e comer fruta coletada no campo, porque tudo ficou demonizado. Olha como que a cosmovisão determina o curso, inclusive da igreja, porque isso começou a afetar a igreja. E sabe o que é isso? É a visão distorcida de quem manda e de quem pertence ao território. Eu não estou nem aí se o cara do restaurante que eu escolhi, porque eu adoro aquela comida, se ele é macumbeiro, um bandista. Com todo respeito, se alguém aqui professa entrega a sua vida para essa prática, em momento algum quero te desrespeitar, mas eu não estou nem aí. Se ele pega o dinheiro da minha receita que eu paguei para comer uma boa comida, porque a comida já é boa, e ele usa isso daí para consagrar ao demônio. Se a roupa que eu comprei, o dono da marca é satanista, estou nem aí. A palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus fala aos seus discípulos: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. Então essa fase foi uma fase bem complicada. Cosmovisão, a forma errada de ver. A palavra de Deus diz que do Senhor é a terra. Ouça com atenção. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O que sobrou para o diabo? Nada. Nada. E nós não nos vemos como soldados de Cristo Jesus, valorosos, potentes, não pela nossa autocapacidade. Se você não se fortalecer em Cristo, você vai tomar bordoada. Mas quando eu estou conectado com Cristo, intimidade com o Espírito Santo, eu sou um soldado invencível. Sabe o que a palavra de Deus diz em relação ao confronto com o diabo? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E quando Paulo fala em relação às nossas paixões carnais, fugir das paixões carnais. Tem soldado fazendo o contrário, querendo confrontar as suas paixões carnais e fugindo do diabo. O diabo não é nada disso. O diabo não pode, ele não tem legitimidade, ele não tem autoridade para ocupar território nenhum. Mudança de visão, mudança da sua cosmovisão. A nossa cosmovisão tem que ser mudada à luz do filtro, da lente, da santa e imutável, poderosa palavra de Deus. Se você não estiver conectado com a palavra de Deus, você vai se sentir intimidado, vai olhar e falar: esse diabo é poderoso, esse diabo vai me destruir. Não é nada disso que a palavra diz aqui. O diabo não tem nem a chave da casa dele. Eu me casei sem ter a chave da casa dos meus pais.
Se meu pai fechasse a porta, eu tinha que bater para entrar. A estratégia dele foi sensacional. Eu nunca cheguei à noite que meu pai estivesse dormindo, ele me esperava na sala. Foi de uma sabedoria abissal. Por quê? Porque quando eu estava com os amigos, eu lembrava do meu pai na sala, me esperando para chegar. Eu olhava para o relógio, bom, amanhã temos que acordar cedo, inclusive meu pai, para trabalhar. Eu não tinha a chave de casa. Sabe quem não tem a chave de casa? O diabo. Jesus, quando morre e ressuscita, a palavra de Deus diz que ele vai e toma a chave da morte, do inferno, da mão do diabo. Então o diabo, ele não tem nem morada, ele não tem nem onde morar. Se ele quisesse, não é o tempo dele ainda, está lá preparadinho para ele. O inferno não foi preparado para os homens, o inferno foi preparado para o diabo, mas nem a chave do inferno ele tem. Quando o diabo se apresenta diante do Senhor, falando aqui da experiência de Jó, o Senhor pergunta: onde você estava? Estava passeando pela terra. Ele não tem território, não é dele, ele passeia pela terra, mas ele não tem autoridade para ocupar posições, não é dele, não é dele. Consegue entender que se você mudar a sua cosmovisão, trazer para uma visão espiritual, você consegue se posicionar? Não, peraí, por que eu estou me sentindo derrotado? Por que até hoje eu não venci áreas da minha vida? Por que eu não venci até hoje a pornografia? Por que eu não venci hoje o vício? Por que até hoje eu não venci, eu não rompi espiritualmente? Por que até hoje eu estou travado espiritualmente? Sua cosmovisão está comprometida pela sua visão humana. E aí você potencializa que o diabo domina. Ele não domina. Toda a legitimidade que ele tem para atuar na sua e na minha vida, nós concedemos. É uma legitimidade concedida. Sabe por quê? E qual é o fundamento dessa concessão da legitimidade do diabo atuar na minha e na sua vida? As nossas decisões. Eu decido pecar. Eu não sou obrigado a pecar. A palavra de Deus diz que o homem, ele é enganado. O termo é engodado. Engodar é enganar. Nós somos enganados pela nossa própria, mais uma palavra difícil, para quem fala que eu tenho palavras difíceis, concupiscência. Não sou eu, viu? É a Bíblia e os seus diversos autores. Concupiscência carnal. O que é concupiscência? É a inclinação carnal que todos nós temos. Então sabe qual é a estratégia do diabo? Ele sabe a minha concupiscência, aonde minha carne se inclina. Ele sabe aonde a sua carne se inclina. Como é que ele sabe? Ele é onisciente? Não. Ele não tem os atributos de Deus. Ele não partilha dos atributos de Deus, dos quais um é a onisciência. E como ele sabe? Eu e você damos publicidade. Quando eu peco, eu apresento para o diabo: eu tenho essa fraqueza, a minha carne se inclina para esse aspecto. E o que ele faz? Ele só prepara o ambiente, ele só move o cenário, mas sempre sou eu e você que tomamos a decisão. Por isso que nós muitas vezes fracassamos como soldados. Por quê? A nossa visão, por conta do pecado, ficou comprometida na sua capacidade de ver o que Jesus está fazendo. Quais são as transformações na sociedade que estão sendo operadas no âmbito da influência, do poder e do domínio de Cristo Jesus, conquistada na cruz do Calvário? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. A vitória em Cristo Jesus já foi garantida. Nós não podemos viver e olhar uma perspectiva de fracasso. Você não precisa se intimidar. Sabe, às vezes, não que eu não creia, gente, entendam, o material, o reino físico visível que eu e você experimentamos com as nossas sensações humanas, tudo isso que você experimenta
foi criado a partir do espiritual. Deus, quando cria o mundo, Ele cria através do poder da sua palavra. Haja luz. E foi criando. Então tudo isso existia no reino espiritual, que é transformado para a nossa existência. Quando Deus, no Monte Sinai, fala para Moisés e dá a indicação da construção do tabernáculo, olhe conforme tudo que lhe foi mostrado no monte. O tabernáculo já tinha sido mostrado. O tabernáculo, ele já existia no reino espiritual. Ele foi mostrado para Moisés, para a sua construção humana. Então eu creio sim em demônios, que demônios existem. Eu creio que anjos existem. Eu creio sim que há um combate das hostes espirituais. Eu creio que o diabo tem como projeto a destruição da minha vida, do meu casamento, da minha família. E é por isso que, como soldado de Cristo Jesus, eu não posso ser negligente. Quando eu acordo nas madrugadas, eu intercedo pela minha esposa, eu intercedo pela minha família, eu intercedo pelo trabalho dela, mas eu intercedo pela igreja, eu intercedo por você. Por quê? Porque não é de brincadeira. O diabo, ele existe e ele tem sim um projeto de destruição, mas eu não vou me intimidar. Eu não vou me intimidar. Tem gente que tem visão aberta, literalmente vê anjos e demônios. Espero que você que tenha visão aberta veja mais anjos do que demônios. Mas eu não vou dar moral para o diabo. Jesus não deu moral para o diabo. Me aponta um texto da palavra, Jesus trocando ideia com o diabo. E tem muita gente querendo navegar numa popularidade distorcida, conversando com o demônio. Eu não sei se é o santo conversando, o sacro conversando com o profano, ou são dois profanos conversando entre si, porque não vejo testificação na palavra. Jesus, quando encontrava algum endemoniado, foge, sai, vaza, sai dele. Só dava um comando. Não vou ficar dando moral para o diabo. Tenha uma visão bíblica. Se é para mudar a visão, tenha uma visão bíblica. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Tem uma indicação de um livro aqui. Cadê a ministra Nara? Está ali, minha coluna. Não seja manipulado. Depois eu vou te mandar, nós vamos pesquisar, vamos encomendar esse livro. Não seja manipulado. Quando nós não conhecemos a palavra, quando eu não me fundamento, e vocês já devem ter ouvido e vão ouvir muito mais ainda, eu te convidando a se conectar com a palavra. Quando eu não conheço a palavra, eu posso ser manipulado. Eu posso ter uma visão distorcida, ou eu posso olhar as coisas de uma forma errada. Então, se é para mudar a visão, tenha uma visão bíblica. E nós precisamos olhar o mundo através de 3 lentes, todas elas filtradas pela palavra. Na verdade, são 4 fundamentos da cristandade, 4 fundamentos principais da palavra: criação, queda, redenção e eternidade. Esses são os 4 fundamentos da palavra. Repetindo, para ficar na sua mente e no seu coraçãozinho: criação, queda, redenção e eternidade. Mas os 3 principais que estão conectados com a mensagem de hoje: tudo foi criado por Deus, tudo foi deformado pelo pecado e tudo está sendo resgatado pela obra de Cristo. A eternidade não está mencionada aqui, mas é reservada, garantida para todos que são salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Todas as coisas foram criadas por Deus. Deus criou todas as coisas, pois nele
Foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E o primeiro versículo da Bíblia, eu já mencionei, e você conhece amplamente. No princípio, no começo, criou Deus os céus e a terra. Não há um só átomo no universo em que você não possa ver pelo menos alguns lampejos brilhantes da sua glória. Deus não criou o universo, deu corda nele, como agora você funciona sozinho. Deus cria todas as coisas, segundo a sua palavra, e Deus sustenta todas as coisas, segundo a sua palavra. Nesse instante, nesse exato momento, Deus tem controle de todas as coisas que acontecem. Todas. Mas, pastor, e a maldade? E esse mal que está dominando a guerra da Ucrânia, todo esse pecado, a violência, como explicar isso? Será que não dá para pensar que Deus virou as costas? Não, queridos, não pode se esquecer, você não pode se esquecer daquilo que Deus te concedeu na sua criação, concedeu ao homem e eu e você herdamos a liberdade de escolha. Sou eu e você que escolhemos o que fazer daquilo que o Senhor tem nos oferecido. Eu já falei aqui e vou repetir: o homem não vai para o inferno por conta dos seus pecados. Parece estranho ouvir isso. O homem não vai para o inferno, não é condenado ao inferno por conta dos seus pecados. Ele vai para o inferno, ele é condenado pelos seus pecados, porque ele rejeita a redenção em Cristo Jesus. Simples, simples. Decisão. A visão do mundo cristã começa da aliança que Deus, o Criador, estabelece com a sua criação, fazendo com que essa dependa constantemente da sua palavra. Deus fez uma aliança com você. Deus fez uma aliança com o homem. Deus criou um ambiente de convivência e comunhão perfeita com Adão e Eva. O propósito de Deus é que essa união, que essa intimidade fosse eterna, e ela voltará a ser na eternidade com Cristo. E quando Deus fala que todas as coisas, quando a Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por Deus, tudo que, como consequência da criação do homem, surge, também é objeto da criação. As artes, a ciência, tudo isso está ligado, os governos, está ligado ao propósito criador do Senhor. Mas sabe o que acontece? Tudo aquilo que era para ser perfeito, tudo que foi dimensionado por Deus para eu e você experimentarmos como perfeição, assim como Adão e Eva experimentaram no começo, foi deformado pelo pecado. Foi deformado pelo pecado. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23: todos pecaram, todos, fica ninguém de fora. Sabe aquelas crianças que estavam aqui, que já foram para a sala Kids? Pecaram. Todos nascemos com a herança do pecado. E como pecadores, segundo a palavra, você pode ler Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. O pecado é o que nos afasta da perfeição da presença. E Romanos 6:23 faz o complemento. Sabe qual é a consequência do pecado? O salário do pecado é a morte. A primeira morte que nós experimentamos
com o pecado, e se você está aqui nessa noite, não tem certeza da sua salvação, não aceitou Cristo Jesus como seu Salvador, você já está morto. Você está aqui vivo, saudável, mas já há uma condenação de morte sobre sua vida. E não é a morte física, porque essa todos nós havemos de experimentar. Aquele que não aceitou Cristo como seu Salvador, já tem sobre si a condenação da eternidade distante do Senhor. A eternidade longe da presença do Senhor. E esse pecado afeta toda a criação. Por isso que nós vemos hoje, para finalizar o conceito, por isso que nós vemos hoje, olhando para os diversos cenários, como nós falamos no começo, eu olho para a justiça e vejo a injustiça, eu olho para as artes e vejo a pecaminosidade, vejo a carnalidade, eu olho para todos os ambientes e vejo a corrupção do pecado se instaurando. Se você já foi em um museu relevante, somente aqueles museus que trazem e têm no seu acervo a obra dos grandes mestres da Renascença, quais são as referências? Indicavam, traziam uma mensagem do belo, traziam uma mensagem inspiradora daquilo que é belo. Eu tive a oportunidade com a minha esposa de visitar quase que as maiores catedrais da cristandade. A última que nós visitamos foi a Catedral de Sevilha. Obras construídas para exaltar a grandiosidade de Deus. Artistas que se debruçam diante da pedra, diante do painel, do pincel, para transfigurar ali o belo, que exalta a beleza, que exalta e glorifica ao Senhor, que exalta a santidade. O que a corrupção do pecado fez com as artes? Hoje você olha as expressões artísticas da sociedade atual e você tem nojo. Você olha uma sociedade de homens que se posicionavam na integridade, e você vê hoje a corrupção tomando conta. Tudo isso é a força destruidora do pecado. É onde o pecado vai exercendo a sua atuação. O diabo só está dando impulsos, ele só está impulsionando, ele está pegando a inclinação carnal do homem, a sua concupiscência, e potencializando. O homem ascende ao poder, ele apresenta a perspectiva da corrupção. O homem ascende à condição de uma alta corte de justiça, ele apresenta a perspectiva da injustiça. O homem ascende ao auge da sua perspectiva financeira, ele apresenta a carnalidade. Ele só está fazendo o jogo dele. Ele só está fazendo o jogo dele. Por isso que o nosso olhar, a nossa cosmovisão humana, se olharmos esse cenário, vamos dizer, está ruim, está complicado. Por isso, o chamado, mude a sua visão. O pecado realmente corrompeu e tem corrompido a sociedade. O diabo só está fazendo, ele está só sendo coerente. O diabo, ele é coerente com a obra que lhe é proposta, a destruição. Ele quer destruir os valores da família, ele quer destruir os valores da sociedade, ele quer te destruir humanamente falando, ele quer destruir o seu casamento, ele quer te destruir como homem, como mulher. Ele introduz a droga, ele introduz o sexo, ele pega aquilo que Deus criou, belo e perfeito, coloca na perspectiva do pecado e faz aquilo te destruir. Nós não podemos continuar sem uma visão que foi mudada e transformada pela perspectiva da palavra de Deus. Continuaremos enfrentando dificuldades em sermos vitoriosos. É como se fosse um soldado na frente de batalha, e você olha, cadê o fuzil? Não, não tem fuzil. Cadê a proteção? Não, não tem proteção.
Oh, que raio de soldado é esse? É bucha de canhão, como se diz no linguajar popular. A redenção de Cristo é total. Deus criou todas as coisas, o pecado vem para corromper a criação de Deus, mas a redenção é total. Em Jesus, todas as coisas foram restauradas. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que constituía em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojados os poderes, eu vou repetir, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Ele despojou os poderes e autoridades. Ele pegou o poder e a autoridade do diabo e publicou isso, sabe aonde? Na cruz do Calvário. Fez um espetáculo público. Aonde? Na cruz, em Cristo Jesus. Por isso que finaliza esse versículo, triunfando sobre ele na cruz. Em Jesus, toda a sua opressão, todo o investimento do diabo para te destruir, todo o projeto maligno sobre a minha e sobre a sua vida, toda seta, toda a opressão, toda a amarra, tudo aquilo que o diabo intenta para te destruir, já foi vencido na cruz do Calvário. É só tomar posse dessa verdade. Isso não é uma expectativa de futuro, é uma expectativa de presente, é um conceito, não, é uma verdade a ser interiorizada, recebida como algo que te transforma em um soldado que se acovarda, ou que ainda nem é soldado, num valoroso soldado de Cristo Jesus, que olha para as perspectivas. Esse território não pertence ao diabo, as artes do país não pertencem ao diabo, a política do país não pertence ao diabo, a justiça do país não pertence ao diabo. Esse território é de Cristo Jesus, e nós vamos conquistá-lo. Houve um tempo em que, e eu vivi esse tempo, a igreja não pode falar de política, na igreja não se fala de política. Tudo bem, eu não vou ceder esse espaço aqui para ninguém vir fazer propaganda política, mas a igreja tem sofrido, a igreja tem sido perseguida. Nos dias de hoje, a igreja no Brasil tem sido perseguida, a igreja no mundo está sendo perseguida. Mas vamos falar de um país como o nosso, que se proclama um país de liberdades, constituída legalmente. A Constituição garante a liberdade de culto, a inviolabilidade. Os locais de culto são invioláveis, preservados pela lei. E nós temos visto movimentos entrando na hora dos cultos, bagunçando, fazendo manifestações, e a justiça calada. Temos visto pastores sendo processados, pastores sendo denunciados. A igreja está sendo perseguida, e nós vamos nos intimidar? Isso tudo está acontecendo por falta de posicionamento. Está tudo acontecendo porque eu e você ainda vivemos uma cosmovisão que não recebeu o filtro da palavra, que nos garante: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, e todo o território do inimigo, que não é dele, ele só ocupou porque está disponível. Ele só ocupou as artes porque estão disponíveis. Ele só ocupou a política porque está disponível. Ele só ocupou esse ou aquele ambiente porque está disponível. Pertence a ele? Não, não pertence a ele. Pertence aos filhos do rei, eleitos segundo a promessa de Cristo Jesus. Sabe, quando Josué foi conquistar a terra prometida, uma grande incumbência, entrar num território que pertenciam a muitas nações, mas era promessa do Senhor.
havia sido prometido a Abraão. Agora chegou o grande dia, o grande momento. Josué iria à frente do exército de Israel conquistar a terra prometida. Sabe o que o Senhor fala para ele? Josué, te dá uma dica que chega para você nessa noite. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Tão somente medita nele dia e noite. E se você fizer assim, se tão somente você fizer assim, todo lugar que pisar a planta do seu pé, você vai conquistar. E por que nós estamos cedendo o território para o inimigo? Porque nós ainda, ao invés de avançarmos como igreja, às vezes temos até recuado. Tão somente não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Nele medita dia e noite. Você quer ser um soldado vitorioso? Quanto você tem investido da sua vida, do seu tempo, para conhecer o propósito de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus, a promessa de Deus, a obra redentora de Cristo Jesus na sua vida? Você pode até olhar a Bíblia como algo generalizado, genérico, que não tem a individualidade. Você está totalmente enganado. Se você pensa assim é porque você ainda não se conectou com a palavra. Tudo que tem aqui é absolutamente pessoal. Fala especificamente para o seu coração, segundo o seu momento e segundo a sua necessidade. Deixa de ser um soldado desmuniciado, deixa de ser um soldado acovardado. Mude a sua visão, mude a sua cosmovisão. Não somos chamados para a derrota. Aqui você não vê nenhum chamado de Deus para a sua criação, para os seus filhos, para a derrota. Tenha uma visão correta do futuro. Tenha uma visão correta do futuro. Deixa eu só fazer uma citação aqui. Não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não possa dizer, é meu. Essa citação é de Abraham Kuyper. Não há nada no mundo que Jesus não tenha conquistado. Eu volto a dizer, palavra de Deus, o Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Não tem nenhum espaço para o diabo. Quando ele foi expulso dos céus e leva consigo 1/3 dos anjos, ele vem para esse ambiente. Ele não vem habitar na terra. Não tem um território aqui, ó, aquele território lá, o diabo mora lá. Hostes espirituais, batalhas em âmbitos espirituais. A palavra de Deus diz que ele é como um leão. Ele não é um leão. Ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele vive buscando oportunidades. E quantas oportunidades nós temos dado a ele. A gente tem jogado muita coisa na conta do diabo, que na verdade é só a sua carninha, a minha carninha pulsando com os seus desejos. Tenha uma visão correta sobre o futuro. Todas essas coisas, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não precisa, não é necessário, não é recomendável ter uma visão escapista, derrotista por conta do futuro. Sabe, quando a gente fala de eternidade, quando a gente fala de reino, pode vir uma visão de futuro. Quando a gente fala de eternidade, você pode olhar numa perspectiva de um futuro. Ok. Mas e o agora? Quando eu olho a perspectiva da eternidade com Cristo, e Cristo Jesus está restaurando e vai restaurar todas as coisas. A Bíblia fala que Ele vai restaurar a natureza. O leão e a criança vão estar junto. A criança vai meter a mão
aonde a cobra está e nada vai lhe acontecer. Jesus vai restaurar todas as coisas. Mas você pode olhar assim e falar: mas isso vai acontecer no futuro, quando Cristo Jesus voltar para buscar a sua igreja. Sabe onde Cristo Jesus está hoje? Você sabe aonde Ele está hoje? Jesus hoje está entronizado. Quando Ele ascende aos céus, Ele está entronizado à direita de Deus. Então um rei que está entronizado, ele não está deixando de exercer o seu reinado. Cristo Jesus reina hoje, nesse momento. Ele é o seu rei, Ele é o meu rei. Isso Ele conquistou. Na cruz do Calvário, Ele tira tudo, toda a influência, toda a ilegitimidade de Satanás na influência dos homens. Ele tira essa capacidade de Satanás, Ele tira essa ilegitimidade de Satanás. Você não tem mais. Se eu tivesse que falar do diabo, eu só ia falar o seguinte: ele é um derrotado, e ele sabe que ele é um derrotado, ele sabe do seu destino. A palavra de Deus diz: Deus já decretou o destino do diabo. E quando Deus lança a sua palavra, ela não volta, ela não muda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O diabo sabe disso, que ele é um derrotado. Por que, igreja? Por que não mudar a nossa visão? Por que viver intimidado? Por que olhar as perspectivas? Elas são difíceis. Eu já vivenciei consequências das minhas atitudes. Elas são desconfortáveis. O adultério traz consequência, a pornografia traz consequência, o pecado traz consequências. E nesse ambiente de consequências do pecado, o diabo vai potencializando os nossos sentimentos de derrota. Ele vai nos tentando convencer: você não dá conta, você não consegue, você não vai ser vitorioso nessa ou naquela área. E nós vamos nos deixando ser influenciados por essa grande mentira. Eu e você somos pecadores, eu e você pecamos, mas eu não posso nunca me esquecer que em Cristo Jesus eu obtenho perdão, graça misericordiosa e redenção. Ele não tem legitimidade para dominar a minha mente e para decretar o meu futuro. Se ele vier falar do seu passado: mas você no passado fez isso, fez aquilo, no passado você foi adúltero, no passado você foi um viciado, no passado. Ele só sabe falar do passado. Sabe por quê? Ele não tem aquilo que Deus tem. Lembra que eu falei que ele não tem os atributos de Deus? Ele não é onisciente. Deus está na linha do tempo. Deus não é temporal. Deus não se move na linha do tempo. Mas o diabo sim. O diabo não sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã. Ele não sabe o que vai acontecer na sua vida daqui 5 minutos. Então por isso que ele fica trazendo memórias do passado. O seu passado é feio, o seu passado é complicado, o seu passado é de derrota. Quando ele vier na minha e na sua vida falar do passado, sabe o que você faz? Não dá trela, não dá conversa. Fala do futuro dele. Satanás, você é um derrotado, condenado. Só isso. É essa a visão real do nosso inimigo. Ele tem poder, não brinca com ele. Se você vacilar, se você se fragilizar, se você não se alimentar, ele te derrota. Ele te derrota. Mas por que ele nos vence? Por que nós somos derrotados? Porque nos esquecemos de quem somos à luz da palavra de Deus. Quando eu sei, eu conheço e reconheço a minha identidade espiritual conquistada em Cristo Jesus, eu não sou vencido por Ele. Não sou vencido por Ele. Falando de Satanás,
Jesus falando aos seus discípulos: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele é um anjo caído. Ele quis um lugar mais glorioso do que Deus, expulso. E o final dele, em Apocalipse 20:14: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Queridos, uma série de mensagens poderosa que você está convidado a se manter frequente. Batalha espiritual, tomada de território. Você é chamado para conquistas. Sabe o lugar que você trabalha, o ambiente que você está inserido é território de conquista. Como você faz? Posicionamento de soldado, posicionamento de quem sabe quem é e do que foi chamado, mas principalmente as armas que tem. As armas que tem. Não vá na ciência dos homens, não queira fluir na ciência dos homens. Há uma simplicidade tão grande no plano de salvação, na redenção em Cristo Jesus, mas é vitorioso, é determinante. Você é chamado para ser esse soldado. Não precisa entregar território, não recue ante as investidas do diabo. A hora que ele chegar no seu relacionamento, no seu casamento, querendo semear contenda e destruição, pegue na mão da sua esposa e declarem: Satanás, aqui não, você não vai bagunçar o nosso relacionamento, porque o nosso relacionamento flui na presença do Espírito Santo. Aqui são dois salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Pode fugir, pode sair da minha casa, sai com a tua influência. Esse é o posicionamento de soldado. Nós vamos encerrar, e eu quero te convidar agora, pode ficar sentado mesmo como você está. Só entre num momento de uma reflexão em relação a como você tem visto. Qual é a cosmovisão que você tem adotado em relação ao seu mundo, à sua vida? Você tem se visto como alguém indigno? Você tem se visto como um derrotado? Você recuou, cedeu espaço, cedeu território para o diabo? Você tinha um bom casamento, hoje você não tem mais. Você tinha uma vida de harmonia, hoje você vive um ambiente caótico. Você tinha uma vida financeira tranquila, hoje você está endividado. E como você tem visto esse ambiente, essas circunstâncias, como isso tem influenciado a sua vida de um soldado chamado a ser um vitorioso, um conquistador? É só isso que eu te peço agora. Entre nesse momento de reflexão. Tua presença, deixe tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra ti, Jesus. Vai desprendendo, Senhor, todo bloqueio de mente. Vai liberando o Senhor, pelo poder do Teu Espírito, vai libertando toda mente cativa, todo bloqueio de mente agora, seja destravado pelo comando do poder do nome de Jesus. Toda a opressão do mal, todo o ataque do inimigo, todo sentimento de derrota, seja agora transformado pela presença restauradora de Cristo Jesus. Eu libero uma palavra de comando. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Não aceite menos do que a presença do Espírito Santo. Não aceite menos do que a garantia de Cristo Jesus
como aquele que te redime dos seus pecados. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus, entendeu que se não aceitar Cristo Jesus, está condenado à morte pela distância de Deus, e quer mudar essa realidade, aceitando Jesus como seu Salvador, levante a sua mão onde você está, nós vamos orar por você. Há alguém que nessa noite entendeu o chamado, entendeu a palavra e quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Se todos nós nos posicionamos como salvos em Cristo Jesus, então você é um soldado. Você é um soldado de Jesus. A palavra diz que somos embaixadores de Cristo. O embaixador leva a cultura da sua nação. Como embaixador você leva a cultura do reino. Venha o teu reino, diz a palavra. Você é chamado para viver a cultura do reino agora. Desfrutar do reino agora. Não tem território do diabo. Não tem território do diabo na sua vida. Ele não tem legitimidade, autoridade para governar a sua vida. E pelo poder do nome de Jesus, eu libero uma palavra de comando. Diabo, sai da influência da mente dessas pessoas. Satanás, se afasta. Pega os teus anjos, teus demônios e saia da influência dessas vidas. Você não tem essa autoridade. Todos que estão aqui declaram que são salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Se afaste. Libera a mente. Libera o físico. Libera as finanças. Pelo poder do nome de Jesus. Afasta-se dessas vidas. Pai, eu louvo o teu nome, eu te exalto, glorifico. Na beleza da tua santidade, nós rendemos honra, glória, louvor, exaltação ao teu santo e maravilhoso nome. Queremos, ó Deus, nos constituir, segundo a tua palavra, como soldados de Cristo Jesus, poderosos na tua palavra, entendendo um chamado para sermos batalhadores contra as hostes espirituais da maldade. Dá-nos posicionamento, muda a nossa visão, muda a nossa visão. Nós não queremos ver a derrota, queremos ver a vitória. E a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A Ele rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor pela sua conquista de vitória na cruz do Calvário. Amém, amém e amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Fique em pé, queridos, fique em pé. Próximo domingo, assumindo posição. Assumindo posição, não perca. Terça-feira, você que está aqui conosco, começamos uma série de mensagem como Deus transforma tristeza em alegria. Está convidado a participar também. Entenda, o diabo não tem legitimidade para tocar em nada da sua vida. Quando ele foi oprimir Jó, tudo o que ele fez na vida de Jó estava no controle de Deus. Ele não fez nada a mais do que aquilo que Deus o autorizou. Deus não quer a sua destruição.
Deus não quer a sua morte, Deus não quer a sua infelicidade. Jesus não veio para te trazer uma vida medíocre. Jesus não conquistou na cruz do Calvário uma vida mediana, mais ou menos, para todos nós. Eu vim para que tenham vida e vida abundante, diz o Senhor. Vida abundante não tem nada a ver com finanças, viu? Vida abundante não é conta abastada no banco. Vida abundante é vida de plenitude na presença. É saber que cada dia, cada momento, cada situação está no absoluto controle de Deus. Por mais difícil que seja, por mais tormentosa que seja um momento, uma tempestade avassaladora, quando Jesus dá uma voz de comando, vento, se aquete, o vento simplesmente obedece. Se hoje as águas estão tormentosas, aguarde em Cristo Jesus, que haverá o tempo em que Ele dirá: vento, para de soprar na vida do meu filho, águas, se acalmem na vida do meu filho. É assim que Ele faz. Levante as suas mãos, deixa eu abençoar a sua vida. Que o amor de Deus Pai, amor esse inconfundível, incomparável, a graça misericordiosa de Cristo Jesus, graça essa que vem nos conceder salvação, e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam na minha vida, na sua vida, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida.